se esse momento é fato, que uns têm mais dificuldades em aspectos e áreas da vida, né, e sofrem por conta das suas deficiências mais do que outros, isso é fato. Se há diferenças entre nós, uns são oram mais e são mais fervorosos na oração do que o outro, e se existe essas diferenças agora entre nós, elas fazem parte desse período. Elas fazem parte desse momento transitório, né? E quando Paulo fala que a angustiosa situação presente, né, não há de se comparar com a glória por vir a ser revelada, não a nós, mas em nós, é fato que ele leva em consideração todas essas coisas. O nosso sofrimento na luta contra o pecado, né? Eu creio que principalmente, né? E as dores e lutas que enfrentamos justamente por termos crido em Cristo Jesus, e a questão do sofrimento natural a todo ser humano, uma vez que a terra ela foi amaldiçoada por Deus, né? Na ocasião da queda de Adão. Tá? E nós enfatizamos essas coisas na última vez que falamos aqui. Enfatizamos o sofrimento e a maneira como Paulo, então, aborda o sofrimento, né? E lida com o sofrimento. Né? E como ele faz isso de uma maneira positiva, né? Manifestando que, como Pedro mesmo afirma, esse sofrimento não é sem propósito. Esse sofrimento e todas as angústias que enfrentamos aqui, eles são operados por Deus, usados por Deus usados por Deus nesse propósito de fazer-nos a imagem e semelhança de Cristo e garantir a nossa maturidade espiritual, tá? Se é certo que aqui há diferenças, então, dentro desse processo, a igreja que nós vemos lá no estado eterno, a igreja que nós vemos depois da consumação de todas as coisas, ela se apresenta perfeita. Não há quem vai brilhar mais ou menos do que o outro lá. Tá? Eu não vou levar nenhum irmão para minha casa para exibir os meus galardões. E você ganhou um desse? Não ganhei, não vai existir esse tipo de coisa. Né? Porque aí, de fato, Deus terá cumprido o seu propósito, que é fazer com que em Cristo Jesus, e só nele, né, todas as coisas sejam, então, definidas, sustentadas, e a igreja brilhará em perfeição, uníssona, né, como um todo. A glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Cada um de nós refletirá, né, a glória de Cristo Jesus. Tá? Bom, isso posto, então chegamos até aqui no capítulo 8, e nós vamos ler do versículo 19 em diante. Capítulo 8, versículo 19. Tu, porém, me dirás. Perdão, não é esse não. Esse é o 9. Por quê? Do 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos,
a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não perdão. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Só até aqui. Bom, essa sessão aqui, o apóstolo Paulo vai apresentar várias antíteses, ideias contrárias, e estabelecer através dessas ideias opostas, contrárias, a realidade que nos espera na glória de Deus. Tá? É dessa maneira que ele vai trabalhar. E eu fiquei pensando, né, enquanto meditava nessas coisas, nessa semana, você algum dia chegou a saber, perguntou para o seu pai, ou teve algum tipo de conversa onde o seu pai expressasse quais eram os sonhos que ele tinha para você? Qual era a expectativa do seu pai a seu respeito, ou da sua mãe, das pessoas que te cercavam, a seu respeito quando você nasceu? Fazendo uma análise da sua vida, olhando para cá, até aqui, né? O que disso, né, dessa expectativa foi realizado, foi concluído, ou não? Eu, nas minhas divagações, lá no terceiro céu, lá em cima, né, na minha casa, eu penso muito, e em muitas coisas. E eu fico olhando as fotos dos meus pais, que já faleceram, eu fico ali meditando, pensando a respeito de muitas coisas, e esses dias eu estava pensando a respeito disso. De como a minha vida foi em direções, né? Foi em direções opostas. Aquilo que meu pai queria, aquilo que a minha mãe imaginava para mim, né? Eu creio que nenhum deles imaginava ter um filho pastor ou missionário ou envolvido nessa área da vida, né? Eu me lembro quando eu contei para minha mãe a respeito da minha decisão de entregar a minha vida para o trabalho eclesiástico, para a obra de Deus, ela sentiu muito e me falou coisas, né, que eu prefiro nem repetir, né? Segundo ela, tinha jogado a minha vida fora, né? Mas tinha jogado fora a vida que ela projetava, daquilo que ela entendia como sucesso, né? Das expectativas que ela tinha para mim. Muitas vezes os pais têm expectativas a respeito dos filhos, mas a vida deles os leva para outras direções. Isso acontece às vezes, né? Para algo bom ou para algo ruim, mas as expectativas estão sempre lá. Quando João Batista nasceu, eu gosto muito desse versículo, né? Diante de todas as coisas extraordinárias que aconteceram no seu nascimento, a maneira como os seus pais, já idosos, né, deram à luz, e todas aquelas circunstâncias atípicas, diz que os vizinhos e as pessoas ficavam curiosos, né? O que vai ser da vida desse menino, né? Por que tudo isso em volta no nascimento dele? O que virá a ser esse menino? Né? E nós vemos que Deus já havia escrito. Deus já havia detalhado o propósito da vida daquele menino. Né?
Deus já havia dito, inclusive, aos seus pais, a que prestaria a sua vida, né? E como ela seria vivida na sua presença. Né? E, resumindo, né, tudo que nós falamos, o apóstolo Paulo fala de muitas expectativas aqui. Ele fala de esperança e expectativa e esperança numa antítese àquilo que nós estamos vivendo hoje. Mas ele fala disso tudo ele fala disso tudo numa esfera de esperança. Não do que as pessoas esperam. Ele fala numa esfera de sucesso. Não do que as pessoas entendem a respeito do que é sucesso, mas de esperança, de sucesso, de acordo com o propósito de Deus. De acordo com o propósito de Deus. E nós mencionamos isso na última vez que falamos, né? Eu creio que concluímos assim o nosso estudo. Né? Aqueles que vivem a sua vida achando que, não, vai dar tudo certo. Né? Vai dar tudo certo de acordo com o que eu quero para mim, vai dar tudo certo de acordo com a vida que eu projeto e os meus sonhos e os alvos que eu estabeleci. Vivem condenados, né, à frustração. E frustração em cima de frustração. Aqueles que entendem que dá tudo certo significa não alcançar todos os meus objetivos, mas entender a vida através do propósito de Deus que é revelado nas Escrituras. Aquele que entende vai dar tudo certo, porque há um Deus nos céus, cujo controle absoluto dirige todas as coisas. E mais do que uma ideia, mais do que uma questão filosófica, esse Deus é uma pessoa real, toda poderosa, eterna, e que me ama, e que tem um propósito peculiar, específico para a minha vida, e moldou a minha vida de acordo com o seu projeto. Quando eu entendo isso e busco na palavra de Deus sabedoria e conhecimento para entender onde é que eu me encaixo dentro desse projeto, aí eu posso com certeza afirmar, vai dar tudo certo. Porque aquele que começou uma boa obra, ele há de completá-la. E é exatamente essa a questão. Essa é a diferença. É gostoso cantar com todo mundo junto. Solta o cabo da nau. Né? Conhece esse corinho? É só eu aqui. Que susto. Achei que era aquele mais um que ninguém conhece. É fácil cantar Solta o cabo da nau. Difícil é soltar o cabo da nau. E realmente entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Nós brigamos com Ele todo dia. E nós queremos fazer a nossa vontade. E agradar ao nosso próprio coração. Mas quando realmente entregamos essa nau nas mãos daquele que sabe a direção, daquele que diz, eu sou o caminho. Aí nós entendemos o que é verdadeira prosperidade, sucesso, e garantimos um futuro de paz. Tá? No meio de todas essas antíteses que ele vai usar aqui, no final, a proposta é essa. Vivemos em paz, enquanto descansamos naquilo que Deus tem feito em nós.
e, consequentemente, através de nós. Pois bem, primeira antítese aqui é que o sofrimento presente, ele é passageiro. E a glória, por vir a ser revelada em nós, ela é eterna. Tá? Mas isso nós já mencionamos, não vou falar muito sobre isso, porque já falamos várias vezes disso, e na semana passada enfatizamos isso. Essa questão de que o sofrimento, ele tem um tempo curto para ser cumprido, dentro do propósito de Deus em edificar as nossas vidas. E um dia ele não fará mais parte dela, porque Deus tem estabelecido o dia onde enxugará dos olhos toda lágrima. E ele tem uma proposta de eternidade onde essas coisas já passaram. Sofrimento, dor, tristeza, lágrima, toda essa experiência tão comum ao ser humano vai ter ficado para trás. Tá? Então, dentro desse propósito, com relação à nossa esperança, esperamos, firmes de que o Senhor já resolveu todas as coisas. Como aquele trecho de Noemi, falando para Ruth, a respeito de Boaz. Nós também podemos confiar no nosso resgatador, no nosso redentor. Noemi, a Ruth chega lá toda tristinha, ele falou que tem um camarada que tem mais direito do que ele, desolada, com medo de que a história não acabasse bem. E Ruth olha para ela e diz: não se preocupe, minha filha. Noemi fala para Ruth: não se preocupe, minha filha, porque este homem não sossegará enquanto não resolver todas essas coisas. Essa é a nossa confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa glória, por vir a ser revelada em nós, é uma glória eterna. Dentro de um conceito nem de duração de tempo, mas onde o tempo não existe. E estaremos para sempre com o Senhor. Depois ele fala de uma expectativa. Ele fala aqui de uma expectativa. E essa expectativa é de quem? Da criação como um todo. Da criação como um todo. Isso envolve a natureza, isso envolve o cosmos, o mundo, como nós o conhecemos. E eu creio que envolve também pessoas, seres angelicais de toda espécie, tanto aqueles que se rebelaram contra Deus, quanto os anjos que aguardam o cumprimento dos propósitos eternos de Deus. Há uma expectativa geral com relação ao que haveremos de ser. O que haveremos de ser? Eu, você, cada um de nós. O apóstolo Paulo diz aqui: dentro desse propósito de Deus, que começou através da nossa salvação, a trabalhar em nós, a operar em nós através do Espírito Santo, como ele fala no contexto aqui, há uma expectativa. A terra que no momento presente, ela geme, a terra que no momento presente ela sofre angústias, como ele afirma aqui, e que por enquanto está sujeita à vaidade, ela arde em expectativa a respeito do que haveremos de ser. Como é que é isso? Vamos pensar primeiro nesse presente momento. A criação está sujeita à vaidade.
a corrupção. Né? Quem sujeitou a criação, a vaidade? Alguém quer arriscar, gente? Vamos? Quem sujeitou a criação, a vaidade? Quem decretou, né, essa situação que a Terra está vivendo agora? O próprio Deus. Lembra quando ele disse, maldita é a terra por tua causa? Esse é o contexto. Deus não é responsável pelo pecado. Deus não planejou e intencionou, ou de alguma maneira direta, criou essa situação, no sentido de que ele é puro, santo, santo e santo. Nele não habita o mal, nele não há variação de mudança. A palavra de Deus é clara com relação a Deus, que ele não tenta ninguém, tá? Ele não precisa até mesmo desses artifícios, sabe? Eu vou pôr uma isca para ver se realmente eles são... Não, Deus conhece todas as coisas, sabe quem nós somos, que somos pó, né? No entanto, a constatação de Deus que o pecado havia amaldiçoado a terra é a constatação de uma realidade, que passou, então, a reger todas as ações dos homens, que passou a reger o cosmos como um todo, como uma lei, que ele chama de lei do pecado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos os homens, né? A ação dos homens aflige diretamente a natureza, o mundo onde ele atua. Lembremos na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que aconteceu do meio-dia até umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Esse é o momento onde o sol está no cume, brilhando. Houve mais o quê? Uma manifestação também de quê? Terremotos. Terremotos. Naquela escuridão ainda houve terremotos. Houve fendas na terra. A natureza, né, sentiu o peso espiritual daquele momento. A criação de Deus, né, sofria de tal maneira que naquele momento, né, houve essas manifestações. Mas pensando na ação dos homens mais diretamente, quem acha que com toda a tecnologia, com todo o conhecimento a respeito do ser humano, depois do homem já ter decifrado, inclusive, o DNA humano, todinho, com supercomputadores, quantos tipos de câncer já não poderiam ter sido curados? Quanto tipo de doença já não poderia ter sido exterminada? E aí eu pergunto, por que isso não é viável? É por falta de tecnologia? É por falta de conhecimento? Isso é questionável, bem questionável. Na maioria das vezes é por falta de vontade política, é por falta de vontade financeira. Estava discutindo, conversando com um amigo esses dias. Bom, se eu tenho um remédio que controla o câncer, e a pessoa tomando durante anos, a sua vida toda, e aquele remédio vai vender durante anos e gerar bilhões e bilhões de dólares. Para que criar, né, um remédio que vai acabar com aquela doença
Você toma uma vez só, acaba com aquela doença, e aí o seu lucro, para onde vai? Entendeu como as coisas são contaminadas pela corrupção do gênero humano? Né? Pensando nessa questão e aí não vou nem falar, né, em outras questões, por exemplo, no Rio de Janeiro ficou muito conhecida uma história de um traficante que mandou fazer uma ponte para a comunidade, porque o prefeito já tinha estava no seu segundo mandato e a ponte não saía. Segundo o prefeito, a ponte custaria 2,5 milhões. Né? E o traficante, então, perdeu a paciência, contratou uma empresa de engenharia, a ponte ficou como deveria ter ficado e custou 500 mil reais. Né? 500 mil reais. E foi um rolo. O prefeito falou que ia desmanchar a ponte, e o traficante falou, não, então vem desmanchar a ponte, e eu não sei nem o que aconteceu ali. Tá? Mas a corrupção do gênero humano, ela se manifesta em todas as esferas da nossa vida. Né? O seu iPhone 15 significa o quê? Já tiveram 15 versões, até você ter esse na sua mão, que é a nova versão que acabou de sair, mas que já está sendo obsoleta, porque já estão lançando um outro lá, sei lá. Falei 15, eu estou chutando, nem sei se é 17, 20, até onde está. Mas é assim que se trabalha. A ganância, o orgulho, e toda forma de impiedade consumiu de tal forma a vida do ser humano que nós não imaginamos o que é viver de outra maneira. Nós aceitamos que as coisas são assim, a vida é assim. Essa é a vida que nós conhecemos. E o apóstolo Paulo chama isso de momento presente. É assim que as coisas são configuradas hoje. É assim que nós vivemos hoje. Tão distantes do ideal de Deus, tão longe, né, de conhecermos uma vida manifestada pelo viés, pela ótica do que Deus quer para nós. Deus abre o seu coração para nós e ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O mesmo Deus diz para Israel, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos, diz o Senhor. Andamos tão longe do ideal de Deus, da vida que Deus projetou para que vivêssemos. Tão distantes do que Deus poderia fazer, se permitíssemos que Ele dirigisse e controlasse os nossos corações e dirigisse a nossa vida. E nós olhamos para esse mundo e nós dizemos o quê? É a vida. As coisas são assim. Fazer o quê? É o mundo. É isso aí. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Mas Deus tem apontado para nós algo diferente. É o que tem para hoje, para a maioria das pessoas hoje. Mas ser cristão significa tomar posse de uma vida completamente diferente. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é essa vida. Não é essa vida. A vida que Deus projetou desde o início. A vida
eterna. Aquela vida que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Mas Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquele que tem o Filho de Deus tem essa vida. E como crentes, nós precisamos ser exortados pelo Espírito Santo e pela palavra. Como crentes, nós precisamos erguer os nossos olhos e entender que muitas vezes os nossos planos, o nosso mundinho e a nossa perspectiva de vida, a nossa expectativa de vida tem que ser muito maior. Paulo viu o terceiro céu. Paulo viu essa vida. Ele entendeu qual era a proposta que Deus tinha para nós. E ele fala a respeito da sua experiência. Considero tudo como lixo, refúgio. Tudo aquilo que nessa vida, nessa cosmovisão que eu tinha aqui, do que é bom para mim, e sabe, do que é agradável, da vida que eu queria, eu joguei tudo isso fora. Isso não vale nada comparada à verdadeira vida. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Ele estava falando de coisas que ele experimentou, que ele antecipou na sua comunhão com Deus. E é por isso que ele, desprezando tudo, abrindo mão de tudo, estava disposto não só a pregar o Evangelho, mas dar a própria vida pelos irmãos. Duas pessoas com essa mesma atitude numa igreja local hoje, que diferença faria? Pessoas que não estão ocupadas demais com a sua vidinha ou com seus próprios interesses, mas que, de fato, mais do que cantar tudo a Cristo, a ti entrego, entregam-se realmente, totalmente, nas mãos daquele que pode fazer da nossa vida, dessa vida passageira, breve e cheia de dores e preocupações, uma vida eterna. Uma vida eterna, brilhando em glória e manifestando o caráter, a natureza do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O momento presente é esse. E nós conhecemos bem pela mídia, né? E pelas redes sociais, e, enfim, por tudo que experimentamos aqui. A expectativa da liberdade dos filhos de Deus vai surpreender o mundo. A Bíblia diz que até o mundo espera que os filhos de Deus se manifestem e resgate, né, tudo que o pecado provocou. Tudo que a vaidade do pecado e a corrupção provocaram, né? E eu creio que isso acontecerá quando nós reinarmos com Cristo. Durante o milênio, quando esse mundo for governado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, lá da cidade de Jerusalém, né? A igreja ao seu lado, representando em todas as nações, em todo o mundo, tudo aquilo que ele é, manifestando, né, a glória dele em todas as culturas, povos, línguas e nações, né? Isaías fala que o mundo, então, alcançará uma paz plena. Não haverá mais, né, choque, o leão vai se
sentar com o cordeiro, a criança vai poder pegar uma serpente na mão sem ser picada. Vai ser um mundo em perfeita e absoluta harmonia. Um serviço público que custa R$100 vai custar R$100, não vai ser superfaturado por causa dos interesses de alguns. A tecnologia que você terá nas suas mãos será, sim, de última geração. Porque ninguém vai segurar e te enganar com algo para poder vender a mesma coisa, acrescentado um pouquinho mais, muito mais caro no próximo lançamento. As coisas vão acontecer de outra maneira. A terra vai ser beneficiada por tudo aquilo que Deus operou em nós. E, naquele momento, através de nós, abençoando a vida das pessoas no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagina isso na medicina, imagina isso em todas as áreas do conhecimento. Homens agindo com toda a integridade, com uma mente que funciona direito. Você não vai chegar numa mesa para ser operado por um médico que passou a noite na balada, e não está conseguindo nem raciocinar direito. Entende? O mundo será outra coisa, terá uma outra configuração. Uma configuração que será a semelhança da vida que Deus, em Cristo Jesus, propôs para o homem. E que ele lá no Éden recusou. E o que nós temos vivido hoje é consequência dessa recusa. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. E sob esse senhorio, o mundo experimentará o que é a verdadeira vida. E nós seremos agentes ativos nisso. Aquilo que Deus operou em nós, através de tudo, do momento em que em que nós nos convertemos e pela fé o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, ele operará nesse mundo e fará com que o seu reino seja estabelecido para o seu louvor, para a sua honra e sua glória. Ele diz aqui, tem mais uma antítese aqui, esperança. Qual é a esperança desse mundo? A liberdade da glória dos filhos de Deus. E o momento atual. Ele fala do momento atual, mais uma vez, de uma criatura que geme e aguarda a redenção dos filhos, desses filhos, que somos nós, cada um que cremos na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Liberdade dos filhos de Deus, liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso é uma expressão que diz que finalmente nós seremos tudo aquilo que nascemos para ser. Há um versículo que diz, onde a palavra diz, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Não é que nós estamos esperando para ser aquilo que nós desejamos em Cristo. A maneira como Paulo trata disso na carta aos Efésios, ela é definitiva. E ela fala que sob o ponto de vista de Deus, sob a ótica de Deus, nós já somos absolutamente tudo o que foi estabelecido por Deus para que fôssemos. E por que ele fala isso?
Porque na ótica de Deus, Deus não é um Deus que tem que aguardar, que tem que esperar para ver se as coisas vão dar certo. Não, ele decretou, a partir do momento em que ele decretou, já está estabelecido. Já é. Não tem como voltar atrás ou mudar. E ele decretou a nosso respeito antes da fundação dos séculos, que em Cristo Jesus, cada um de nós, que depositamos nele a nossa fé, seríamos dessa maneira, ricamente abençoados com a salvação e com tudo o que advém, né, como resultado, como consequência dela. Tá? Então, em Cristo, nós já recebemos toda sorte de bênção nas regiões celestes. Já é nosso. Não estamos aguardando para ser. Né? Só que dentro do tempo que Deus estabeleceu para que todas as coisas se cumprissem, né? E falando da nossa natureza humana aqui, né? Presos dentro do tempo, do espaço, dentro dessas dimensões físicas, tá? Nós vemos a vida assim, passado, presente e futuro. Tá? Como eu disse, eu olho lá para trás e penso na minha vida lá de trás, de quando eu era criança ainda, né? Daquilo que eu tenho hoje, das responsabilidades que eu tenho hoje e projeto muitas dessas coisas para o futuro. O meu presente, né, é resultado, certamente, do meu passado. O meu futuro é consequência do presente. Então, todas as coisas projetadas para mim lá na frente, é porque, né, eu confiei em Cristo Jesus como minha única fonte de salvação e vida eterna. E Ele garante, né? Ele garante, né, a minha vida. Sem nenhuma preocupação de eu perder qualquer uma das bênçãos que recebi nele. Por quê? Por causa do poder dele, que agora opera em mim. Né? E uma das coisas que Paulo fala aqui, que não só a terra, mas até mesmo nós, que já temos as primícias do Espírito, né? Nós já recebemos uma parte para nos revelar o nosso futuro, para nos animar, nos instruir com relação a tudo que devemos, né, a tudo que Deus tem preparado para nós. E, dessa maneira, somos exortados a andar no Espírito, para experimentar já, aqui, agora, um pouco dessas coisas. É como quem faz um negócio e dá um sinal para garantir que não tem volta, que realmente o negócio vai se concretizar. O Espírito Santo de Deus está em nós para isso, para nos mostrar que a nossa situação espiritual em Cristo Jesus, ela já está absolutamente e plenamente estabelecida. E até que esse dia chegue. Algumas palavras aqui são de fundamental importância. Até que esse dia chegue. Ele fala aqui, né, de paciência, né? Ele fala aqui de esperança naquilo que não vemos. Tá? Eu vi no dicionário, estava olhando no dicionário lá, a respeito de paciência, eu queria refrescar a memória e ver se, né, tinha outros sinônimos que pudessem me despertar mais considerações. E eu gostei muito de um dicionário bem antigo que eu tenho lá, né, que deu uma definição seguinte: paciência é perseverança tranquila.
perseverança tranquila. Insistência naquilo que você tem por certo. Insistência naquilo que você sabe, né? É o correto, é a verdade. Mas uma perseverança, uma insistência tranquila, pacífica. Isso fala tanto a respeito, né, da mãe de família que cria os seus filhos e confia no Senhor, descansando que o Senhor guardará os seus filhos e levará a bom termo todos os seus esforços rotineiros, né? Tem pessoas que não suportam a rotina, né? Ai, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Né? E essa perseverança tranquila fala justamente disso. Sim, todo dia a mesma coisa, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma rotina. Não tem nada de errado com isso. Porque estamos esperando, estamos aguardando o acontecimento que mudará tudo. Mudará tudo. Tá? Paciência fala disso, então. Perseverança tranquila. De onde vem essa tranquilidade de que vai dar tudo certo? De onde vem essa paz de Deus que excede todo o entendimento e guarda os nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus, mesmo quando todas as manchetes colocam o coração das pessoas em alvoroço? De onde vem? Da confiança que temos de que Deus é fiel. Da confiança que temos de que Deus é todo-poderoso. Da confiança que temos de que Ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Do conhecimento, da intimidade que temos, dos nossos momentos de oração e do estudo da palavra de Deus. É daí que vem. É daí que nós podemos dizer, mesmo quando todo mundo está... Você não se preocupa, você não está vendo. Tá, estou vendo. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Essa é a diferença. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o grande dia. É daí que vem. E... para concluir o nosso tempo aqui, né, o apóstolo Paulo fala que a terra geme e suporta angústias, né? Mas esse gemer e suportar angústias, inclusive tem uma outra versão, né? Não sei se é corrigida ou fugiu com a versão, mas ela fala que arremete essa angústia a dores de parto. A dores de parto. Tá? O mundo, toda vez que vai fazer, né, um filme, ou trabalhar com essa questão da expectativa que o ser humano tem do futuro, vocês já repararam? Eles mostram uma terra caótica, cheia de zumbi, né? O ar você não consegue mais respirar, acabou tudo, sabe, uma coisa apocalíptica assim, mas voltada para destruição total. Apocalipse na mente das pessoas é isso. O fim da humanidade, acabou tudo, morreu todo mundo, acabou tudo. Não tem esperança. Estava mencionando com um irmão a respeito daquela via sacra da Igreja Católica, né? Aqueles quadros que tem na parede, assim, que mostra a via dolorosa do Senhor Jesus. Ele termina onde? No túmulo.
não tem a ressurreição. Né? Então, a expectativa do ser humano é caótica, é uma expectativa onde a morte venceu. Onde a morte venceu. E é o fim. Quando Paulo fala dessa terra que geme, essa terra geme, mas ela aguarda algo. A redenção dos filhos de Deus. E aqui, a visão aqui, é que ela está gemendo como uma mulher na sua dor de parto. E tem um versículo que diz que uma mulher, ela suporta a dor do parto justamente por causa da alegria de ver nascido um menino. Né? E essa terra, ela geme, ela suporta angústias. Mas a esperança para essa terra está na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua igreja. E da sua igreja. Porque o que Paulo diz aqui é que a esperança para o mundo somos nós. Cada um de nós que pacientemente esperamos em Cristo. Pacientemente vivemos vidas piedosas e aguardamos, né, na manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, o fim de todas as coisas. Um dia, cada um de nós, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também nós seremos manifestados com Ele e em glória. Em glória. Portanto, irmãos, a igreja tem uma grande responsabilidade. E qual é ela? É que através da nossa vida, buscando as coisas lá do alto, pensando nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui dessa terra, vivamos de maneira que as pessoas possam ter esperança. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, juntamente com Ele, no milênio, nós sejamos a concretização dessa esperança genuína e verdadeira. Já agora glorificados e transformados num corpo semelhante ao de Cristo Jesus, operaremos em favor do seu reino com perfeição, coisa que nesse presente momento não fazemos. E na esperança que temos em Cristo, seremos a solução de toda a corrupção a que esse mundo foi sujeito. Veja bem, Adão escolheu pessimamente mal, se afastou de Deus e nós temos um mundo como ele é hoje. Nós escolhemos bem. Escolhemos Cristo. Entregamos as nossas vidas a Ele. E estamos vivendo nele. E somos ricamente abençoados nele. E um dia, por conta dessa fé, o mundo será ricamente abençoado. Não para a glória da igreja, mas para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre toda a face da terra. Uma das coisas que nós mais queremos, quando nascem os nossos filhos, é que eles tenham uma vida importante. Que eles se envolvam num projeto importante e trabalhem numa empresa multinacional e alcancem
glórias e riquezas e destaque. Ninguém cria um filho falando assim, não, ele vai ser um Zé Mané aí qualquer, alguém. Não, nós projetamos para os nossos filhos coisas grandes. Temos expectativas grandiosas. Mas qual expectativa é mais grandiosa do que essa? Proposta em Cristo Jesus. Então, que nós nos esforcemos por fazer com que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, acima de tudo, antes de tudo, sejam homens e mulheres de Deus, que glorifiquem o nome de Deus. Porque, segundo Eclesiastes, o resto é tudo vaidade. Um círculo interminável que não leva a lugar algum. Você ganha dinheiro, você perde dinheiro, você morre, não tem para quem deixar o dinheiro, as pessoas te esquecem, se levantam outros que são esquecidos também. Mas quando entregamos nossa vida a Cristo Jesus, quando os nossos filhos são homens e mulheres de Deus que viveram essa vida paciente, diante do Senhor, então nossos nomes serão escritos na glória e estaremos para sempre com o Senhor. Amém.